Olá, bom dia. Hoje vamos falar um pouco acerca do Colby, uma solução que foi desenvolvida pela Petapilot e da qual a Hydra é parceira e tem vindo a implementar este software em várias empresas. De uma forma muito resumida, o Colby é uma ferramenta de análise de informação comercial e financeira que tem a funcionalidade de fazer uma auditoria ao fecheiro SAFT, garantindo assim a integridade da informação reportada pela sua empresa à autoridade tributária, também conhecida como AT. Primeiramente, é importante referir que em Portugal o fecheiro SAFT é dividido em duas partes: o SAFT da faturação, que todos os meses tem de ser entregue obrigatoriamente à AT pelas empresas, e o SAFT da contabilidade, que é o mais completo. Antes de começar, alertamos também para o facto de que, segundo o decreto-lei mais recente, no próximo ano vai ser obrigatório o preenchimento da IES, ou seja, da Informação Empresarial Simplificada, com este fecheiro. Portanto, as empresas que não tiverem o fecheiro SAFT bem estruturado e de acordo com as normas em vigor não vão conseguir apresentar a IES. Agora, relativamente ao Colby, o que é que ele faz concretamente? Esta solução pega num fecheiro com uma estrutura definida pela AT e que tem um formato definido, pode ser formato XML e ZIP, e vai validá-los. O que nós chamamos de detector de mentiras vai analisar o fecheiro e ver que erros é que existem, identificando-os de forma estruturada pelas várias categorias. Em termos de outputs, dá-nos uma lista de não conformidades, de erros e de inferências de fraude que o fecheiro SAFT possa causar. No fundo, reporta-nos, digamos, toda a atividade da empresa. Com esta solução, conseguimos também tirar balanços, balancetes, podemos navegar na informação, podemos ter acesso ao top de clientes, podemos ter acesso ao top de produtos vendidos, tudo isso. Para além disso, o Colby é a solução que neste momento a AT utiliza quando faz fiscalizações em empresas. Ou seja, quando a AT pede um fecheiro SAFT a uma empresa, é com esta ferramenta que o vai explorar. Já existem várias empresas em Portugal a utilizar o Colby. É importante referir que esta solução é completamente independente do software de gestão RPA, ou seja, pode ser utilizado por empresas que tenham outro software de gestão que não seja Microsoft. E quais são então os grandes benefícios desta solução? Fundamentalmente, evitar inspeções fiscais. Se estiver tudo conforme, não há razão para uma inspeção fiscal por parte da AT. Identificar erros que estão constantemente a aparecer e a ser reportados, quer seja ao revisor de contas, quer à empresa que faz a auditoria, quer aos próprios bancos. E por outro lado, e desta vez pela parte da AT, o objetivo é perceber rapidamente quais as entidades que estão a cometer fraude. Voltamos a sublinhar que neste momento, e com o rigor que a AT está a exigir, é muito importante ter o fecheiro regularizado, sem erros e conforme as normas que estão em vigor. Podemos dar um exemplo muito simples. Agora, quando queremos, por exemplo, meter um projeto para o Portugal 2020 ou fazer um empréstimo bancário, estas entidades solicitam a entrega do fecheiro SAFT, mais concretamente pedem-nos o IES, que por sua vez vai ser preenchido pelo SAFT. Portanto, é muito importante que o fecheiro esteja conforme aquilo que é pedido. Achamos também importante referir que, para além da AT em Portugal, a Petapilot está também a fazer desenvolvimentos e a implementar este tipo de soluções com outras ATs da Europa, como a Lituânia, a Ucrânia, a Polónia, entre outras. Quando da verificação do fecheiro SAFT, falamos em categorias de erros que são divididos em três grandes partes. Numa primeira parte temos erros de fecheiro, da estrutura do fecheiro e do seu conteúdo, como a sintaxe, o mapeamento, o cálculo, a parte da integridade e qualidade do conteúdo. Depois temos um outro grupo a nível da consistência da informação, e neste caso falamos em estatísticas, estratificações, seleção de dados e testes substantivos. E por último, temos um terceiro nível chamados os testes forenses, que são as regras a aplicar pela AT para ver se existe fraude numa empresa.
Resumindo um pouco, quais são, no fundo, então, os grandes benefícios do Colby? Primeiro, é o software oficial usado pela autoridade tributária. Tem uma atualização permanente das novas regras fiscais e da legislação em vigor. Permite que os membros da equipa colaborem remotamente e em tempo real. Permite também processar grandes datasets e realizar análises até chegar à causa raiz. Tem um carregamento de ficheiros e arquivos simples e intuitivo, o que aliás não requer qualquer mapeamento ou suporte dos técnicos de TI. E por último, tem um valor acessível relativamente às outras soluções do mercado. Na Hydra, fazemos um acompanhamento integrado desde a implementação à utilização desta ferramenta, nomeadamente a disponibilização, implementação e a configuração da mesma. Damos todo o apoio necessário tanto na interpretação de erros como na sua correção e damos a devida formação de administração e aos respectivos utilizadores. Agora que já conhecemos melhor esta solução, vamos então passar à demonstração do software. Vamos então começar pela área da administração. Nesta área, conseguimos definir quais as empresas que temos dentro do sistema, quais os utilizadores que têm acesso e as respectivas permissões. Indo, por exemplo, à área de empresas, podemos editar as informações, nomeadamente a descrição, quais os utilizadores que têm acesso a esta empresa e, em termos de configurações, tem as regras que são aplicadas. Se virmos por utilizador, podemos definir as empresas a que cada utilizador tem acesso, aliás. Podemos entrar dentro de um utilizador e definir que tipo de permissões é que tem e relativamente a que empresa. Na área de lista de empresas, temos, tal como o nome sugere, a lista de empresas inseridas e às quais temos acesso, com os respectivos dados. Entrando dentro de uma empresa, vemos um resumo de toda a sua atividade. Vemos aqui o total de faturação, quer líquido, quer ilíquido, o valor médio de faturas, o top de produtos, top de clientes. Temos também aqui um gráfico onde podemos ver a diferença entre o IVA liquidado e o IVA deduzido, entre muitos outros dados. No top de produtos, por exemplo, podemos clicar nesta secção e vamos ter a possibilidade de ver detalhadamente quais os produtos mais vendidos. Ainda neste gráfico, podemos entrar num respectivo produto e ter acesso a todos os detalhes acerca daquele produto em específico, nomeadamente o total de vendas, o total de créditos e devoluções, quais os clientes que mais compram este produto, a listagem de todas as faturas e notas de crédito emitidas, etc. O mesmo acontece no gráfico de clientes. Podemos ver mais detalhadamente qual é o top de clientes, entrar dentro de um deles e ver toda a sua atividade, qual o produto mais comprado, etc, etc. Passando para a área do repositório. Aqui é onde se faz o upload dos ficheiros para validação. Podemos arrastar os ficheiros para esta área. Como referido anteriormente, o ficheiro tem que ser em formato XML ou ZIP, tem que ter o tamanho máximo de 100 megas e pode enviar em simultâneo um máximo de 16 ficheiros. Em baixo, podemos ver os ficheiros que já foram submetidos. Passamos agora para o resumo do repositório, onde podemos ver informações acerca dos documentos submetidos. Podemos ver dados como o tipo de documento que foi submetido, se foi fatura, se foi guia, em que data foi submetido, em que meses, por aí fora. Na área de navegação, temos acesso à secção de relatórios, onde podemos ver todos os relatórios referentes à empresa em que estamos. Podemos entrar aqui no relatório do balanço taxonomia, por exemplo, e vemos todos os detalhes. Se quisermos, também podemos exportar estes dados para Excel, aqui neste botãozinho em cima que diz exportar, e ele faz o download dos dados. A partir da informação constante nos movimentos e nos dados mestre,
como o número de registros, total a débito ou total a crédito, já conseguimos ver se está tudo ok ou se poderá eventualmente haver algum erro. Nos resultados, temos acesso, tal como o próprio nome indica, ao estado dos ficheiros importados. Podemos ver os resultados por categorias de erro, tal como mostra aqui, ou então por documento em lista corrida. Aqui, podemos filtrar e escolher como é que queremos ver a lista. Neste caso, temos por defeito ver a lista por categoria, mas podemos preferir ver por grau de risco. Portanto, basta clicar e arrastar para cima e a tabela muda automaticamente. Se não quisermos ver nem por categoria nem por grau de erro, se preferirmos ver por título, fazemos o mesmo procedimento. Neste caso, vamos deixar como estava inicialmente. E que tipo de informação é que isto nos dá? Conseguimos então perceber qual é o nível e a categoria do erro. Podemos pegar neste caso, por exemplo, vemos que o ficheiro tem um erro de nível 20, que basicamente é um erro de integridade e qualidade. Podemos ver também que é um erro considerado elevado, também poderia ser crítico ou médio, e indica-nos ainda qual é a regra que sustenta este erro e a respectiva descrição. Neste caso em específico, a regra verifica se os documentos seguem uma sequência sem falhas de numeração. Podemos abrir a regra e ver ainda mais informação acerca da mesma. Também podemos ver que temos apenas um documento nesta situação. Clicando aqui, podemos ver qual é o documento registado. O que é que podemos e devemos fazer ainda nesta secção? No estado, vemos que estes erros ainda estão por analisar e significa que ainda não pegamos neles nem os corrigimos. E como fazemos isso? Primeiramente, entramos dentro do documento, clicamos então no botão por analisar e podemos escrever simplesmente que já demos informação à pessoa responsável para rever estes documentos e os respectivos erros. Se pretendermos, também podemos anexar ficheiros para corroborar a nossa justificação, que não é o caso, portanto vamos apenas fazer guardar. O estado passa automaticamente para analisado. E quando os erros forem todos corrigidos, voltamos aqui, seguindo os mesmos passos, e colocamos em conformidade. Fazemos guardar e desta vez o estado passa para conforme. Estes atos mostram à AT que estamos atentos, que estamos a tentar resolver os erros dos nossos documentos e a colocar tudo conforme as normas e as leis em vigor, evitando assim uma possível fiscalização à nossa empresa. Resumidamente, o Colby tem então duas grandes funcionalidades. A primeira é relatar os erros após a aplicação das regras da AT e a segunda é a navegação nos dados do ficheiro SAFT. Damos então por terminada esta sessão, espero que tenha sido útil e muito obrigada pela vossa atenção.